você pudesse colocar sobre os pés, Ezequiel 33, 21, Pai. Este momento é o momento agora, depois dos nossos corações já estarem alegres, ó Pai, pelos louvores. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor recebe culto, adoração, toda adoração que diz respeito ao culto, meu Pai, que é feito de coração, o Senhor recebe. Agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, usa-me conforme a Tua vontade, um trecho do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 21 em diante. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu uma cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se minha boca antes de, pela manhã, vir ter comigo tal homem, e, uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor, Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém. Deus esta. Então, irmãos, esse trecho aqui, o povo estava no cativeiro da Babilônia. Isso. Então, veio um homem que escapou e trouxe a notícia, provavelmente a queda de 586 da cidade de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Só que antes desse homem vir, Deus já tinha se manifestado ao profeta Ezequiel. Não é como está aqui no verso 22, ó: ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrir-se minha boca antes de, pela manhã,
vi ter comigo tal homem. Quer dizer, a boca dele já havia sido, o Senhor manifestou ele, e a boca dele já havia sido aberta. E uma vez que a boca dele foi aberta, ele não iria ficar em silêncio. Não ia ficar em silêncio. Então, a palavra do Senhor veio ao profeta. E qual era a mensagem do Senhor para o povo? Que os moradores dos lugares desertos, daquelas terras que ficaram, aquele resto de povo que ficou lá naquelas terras, eles estavam dizendo: Abraão era um só, verso 24. No entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Ora, se Abraão era um só e possuiu esta terra, nós somos muitos, é claro que nós vamos possuir. Ou seja, um pensamento de acordo com a força do homem, o braço, do número. E Deus nunca trabalhou com número. Não é, irmão? Deus nunca trabalhou com número. Com quantidade, ou só não, qualidade, né? Pelo contrário, ele fala na lei que se o povo obedecesse, o povo poderia estar em menor número, iria vencer o inimigo. Um israelita ia colocar muitos homens inimigos para correr. Então, quer dizer, não era questão numérica, mas ainda assim a cidade havia caído, um resto de pessoas ficou lá, e esse povo estava com um pensamento ainda assim errado. Deus permitiu a destruição de Jerusalém, a devastação daquelas terras. Ficou um povo lá, um pequeno povo, um grupo lá, pessoas ficaram lá, e essas pessoas ainda estavam com uma motivação errada, mesmo diante de toda a destruição. Olha como o ser humano gosta de se iludir com ideias, mesmo estando errado. Às vezes Deus age como agiu de forma forte. A destruição de Jerusalém é um dos maiores fatos da Bíblia Sagrada. E mesmo assim tinha gente achando que ia conseguir possuir a terra. E qual foi o problema deles terem saído da terra? Que levou eles a sair? A desobediência. A questão não era número, a questão não era obedecer a Deus, e esse grupo ainda estava com esse pensamento errado. Isso mostra para nós o quê? Que se uma coisa está errada, não adianta persistir no erro. Não é? Se eu estou fazendo algo errado para Deus, eu estou pensando que eu vou ganhar com a minha força, besteira minha, eu estou perdendo tempo. O mal virá sobre mim de forma pior ainda. Não é? Deus não trabalha com a força humana. Deus trabalha com a força do Espírito Santo. Pastor, mas aí então quer dizer que a gente não tem que se dedicar? Não, a gente tem que se dedicar e esforçar. Mas só a sua força, a sua dedicação não vai resolver. Tem que ser o esforço do homem, mas com o poder do Espírito Santo sobre ele. Nós temos que ter isso em mente. Aí olha só a mensagem de Deus para essas pessoas. Verso 25, ó. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue. Isso podia ser feito? Não. Comer carne com sangue era proibido em Israel. Eles estavam violando, transgredindo, não é? Um preceito da lei. Exatamente. Comeis a carne com sangue. Levantai os olhos para os vossos ídolos. O que estava havendo lá também? Muita idolatria, né? Idolatria. Com todos esses pecados, eles estavam iludidos. Derramai sangue, porventura, a vez de possuir a terra, vocês estão pecando, vocês estão violando o mandamento de comer a carne com sangue, vocês estão idolatrando, vocês estão matando, e vocês ainda acham que vão possuir a terra. Olha só a palavra de Deus. Vocês estão em pecado e ainda assim acham que vão obter vitória. Estão certos, né? Não diz já um provérbio que roda por aí que o pior errado é o que não reconhece o seu erro. Aqui. Então, se eu estou em desobediência a Deus, o que eu tenho que fazer? Procurar reconhecer e me arrepender para Deus me abençoar.
Não é persistir no erro achando que Deus vai me abençoar. Esse é um engano que nós não podemos deixar entrar em nossos corações, entrar na nossa mente. Verso 26, ó. Vós vos estribais sobre a vossa espada. O que é isso? Eles estavam confiando muito em sua força, em suas ferramentas de batalha, em suas espadas, em seus escudos. Exatamente. Eles estavam confiando nas armas, na espada. Não é? Cometeis, verso 26 aí, ainda, abominações. Quer dizer, estavam cometendo coisas abomináveis, detestáveis a Deus. E contamina cada uma mulher do seu próximo. O que é isso? Estava adultério. Troca de casais. E possuireis a terra? A pergunta foi essa. Então quer dizer, se eu sei que uma coisa é pecado e eu estou fazendo, continuo na mesma temática. Eu ainda assim vou ser abençoado. Já viu quando alguém diz assim, caiu uma pessoa, um líder espiritual, um irmão da igreja, um obreiro, seja quem for, já viu o impacto que dá? Já viu? Mas por quê? Quando a pessoa cai nesse sentido, a caída dela, a queda dela vem à tona, vem à publicidade, porque ela estava nesse pensamento. Aí ela caiu, ela já estava caída diante de Deus e não se arrependeu. Aí Deus vai e publica o pecado da pessoa. Não é? Ele revela, ele descobre o pecado da pessoa. E o impacto, a repercussão é ruim, né? Porque isso, irmãos, gera muitos escândalos. Isso gera saída de pessoas da igreja, isso gera desvios e uma série de questões que algumas delas podem se tornar irreversíveis. Irreversíveis, ou seja, não tem como mais contornar algumas. Então a gente tem que ter zelo pela obra de Deus. Aqui Deus começa a falar no meu coração. A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, porque a nossa vida ela deve ser um exemplo. Não que nós não erramos, nós não falhamos, não vamos ser hipócritas também, nós falhamos, mas nós não podemos viver na falha, porque isso vai redundar em escândalos. Pessoas vão olhar para nós, se nós dermos escândalos, e vão pensar o quê? Mas esse aí que é o evangelho? Não que a gente tem que provar para as pessoas lá fora quem somos, não. Porém, o testemunho, a Bíblia fala que nós temos que dar. Essa é a questão. Não é que a gente serve a Deus para as pessoas verem. Não. É para Deus ver. Mas isso tem que refletir na sociedade. Porque um dos desejos de Deus é o quê? Que as pessoas vejam a luz que há em ti, em mim, em nós. Por isso que ele pede para que a gente possa ser luz para o mundo. Luz para o mundo. E não trevas. Porque através da sua vida, da nossa vida, que Deus vai ser glorificado. Tem pessoa que acha que Deus vai ser glorificado quando acontecer uma manifestação no mundo sobrenatural. Sim, pode ser. Mas o pensamento de Deus para nós hoje, trazendo esse trecho bíblico para a nossa vida, para nós não cairmos nessa, o pensamento de Deus é de que nós realmente pensemos que vamos continuar sendo abençoados, porém com uma conduta de vida o máximo possível correta. Não é farisaísmo, não é religiosidade sem vida, mas é verdade. Pastor, mas a verdade é uma palavra pesada, porque a gente peca todo dia. Mas qual que é o pecado diário da vida cristã? O pecado que às vezes você peca de você estar na carne, vamos dizer assim, você já está pecando. Você olha de repente com um olhar impuro, você pede perdão, você está lutando ali constantemente, porque você sabe que a sua vida tem que refletir a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para você e não ver você, tem que ver a glória de Deus. E o diabo quer que as pessoas olhem para nós
e vejam as obras da carne, as maldades, porque aí a repercussão vai ser igual? Compara a vontade de Deus. Vai ser olha só, eu estava até pensando em ir para a igreja, fulano estava quase me convencendo, mas olha só o que ele fez, ela fez. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos pensar que nós temos que ser aprovados pelas pessoas somente, ou ficarmos naquele medo de que alguém descubra algo da nossa vida, nós temos que deixar a luz que há em nós resplandecer nas trevas. Nós estamos caminhando para um final de tempo. O mundo está pregando o fim dos tempos. A gente está vendo tudo que a Bíblia fala que iria acontecer, que aconteceria antes da vinda de Cristo. As manifestações estão aí. E aí a gente está nessa, a gente às vezes fica comprimido, porque a gente também é tentado a pecar. A gente não está vendo essas coisas e de repente a gente vê algo, é só Deus para ter misericórdia, para a gente não entrar também no meio daqueles que estão pecando e acham que vão ser abençoados. Aí nós temos o Espírito Santo pela misericórdia e vontade de Deus, a gente refreia a nossa vida, o Espírito Santo age na nossa vida e fala: meu servo, através do Senhor, né? Deus falando pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, meu servo, refreie a sua língua, refreie o seu pensamento, não faça isso, porque o que está prometido para você é muito maior, suporta, aguenta, não entra no meio, porque eu tenho melhor para você, você vai ser abençoado, mas não entra nessa não fica pensando como eles que já se foram, que você vai ser abençoado, não entra no meio da manada não. É isso que a gente tem que ter no coração.